Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui. Nós sempre começamos, só para explicar para vocês, tem uma oração no começo, porque nós temos o grupo, né, dos Gideonitas, e a gente sempre ora, e aí então eu entro gravando, né? A gente sempre tem esse momento junto com eles, e tem pedidos de agradecimento, e aí nós entramos diretamente na aula, né? Então, quando você for assistir o vídeo, faça sua oração para que Deus te ilumine. Mas mesmo assim, nós vamos fazer uma oração breve aqui para que o Espírito Santo nos conduza. Senhor Deus, vamos abrir a tua palavra, que o Senhor nos conduza da melhor maneira possível. Nos ajude a compreender a mesma e, diante das dificuldades, ilumine cada um dos nossos irmãos que vão ouvir um dia essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós entramos agora no capítulo 11 de Daniel. E o capítulo 11 de Daniel, há cerca de uns 15 anos atrás, eu comecei a me deter um pouco nele, né? Quando fiz teologia, quase não foi citado, por incrível que pareça, né? Tive um ótimo professor de Daniel e escatologia, que é o assunto dentro da teologia que estuda esses livros proféticos, né? Escatom veio do grego, significa últimos, né? Último. Então escatologia seria os eventos finais, seria os últimos acontecimentos da história. É o nome que se dá dentro da teologia para a compreensão dos últimos eventos. E o meu professor de Daniel, de Apocalipse, nem vou citá-lo aqui, mas é um doutor na área, é uma pessoa maravilhosa, mas não sei por se falta de tempo, nós não tivemos aqui a oportunidade de estudar Daniel 11 a fundo, né? Eu estou aqui com um guia, né? Um livro, talvez seja um livro, vamos dizer assim, entre muitos, né? Nós temos vários livros aí que falam sobre Daniel. Eu não vou seguir só ele, mas estou mostrando que é o que eu tenho aqui na minha mão agora, de Mervyn Maxwell. E o autor da lição da Escola Sabatina de 2020, que nós estudamos o livro de Daniel, usou basicamente as ideias dele, né? O pastor Elias Brasil, que é brasileiro, escreveu a lição da Escola Sabatina para o mundo todo. Ele usou basicamente essa linha. Por que estou dizendo isso, né? Eu vou colocar umas transparências aqui e eu quero que vocês entendam a complexidade, né? Nós temos no mundo cristão algumas linhas de interpretação. Existem os preteristas, existem os futuristas, existem os historicistas. Basicamente, são esses três grupos de visão teológica sobre os livros escatológicos. E entre esses livros, entre essas correntes, essas escolas de interpretação, os preteristas e os futuristas, eles vão sempre aplicar Daniel 8 e Daniel 11 a uma consequência histórica, chegando a esse guerreiro, esse rei, né, chamado Antíoco IV Epifânio, como cumpridor, tanto no capítulo 8 da Ponta Pequena, como dos versos do capítulo 11, dos versos 20 em diante. Nós vamos estudar aqui um pouquinho, vocês vão chegar a essa conclusão. Por que eles chegam a essa conclusão? Um argumento até forte, não é um argumento fraco. Eles também dizem o seguinte: o capítulo 11 deveria ser interpretado à luz do capítulo 8, e não à luz do capítulo 7 e o capítulo 2 juntos, porque o capítulo 2 e 7 foram escritos em aramaico, e os capítulos 8 e 11 foram escritos em hebraico. Então começa, assim, uma discussão teológica num mundo onde os preteristas e os futuristas, que são basicamente os não adventistas aí na interpretação. Se você pegar no Google alguém explicando fora do adventismo, eles vão seguir ou a linha jogando toda a interpretação para o passado. E, curiosamente, os futuristas também, né? Porque em alguns momentos eles fazem predições para o futuro, por exemplo, as 70 semanas. Eles não colocam as 70 semanas, a última semana, como se fosse o evento de Jesus Cristo. Eles colocam para o futuro, num momento lá na frente, os últimos 7 anos da história do mundo. Agora, para nós adventistas, que somos historicistas, né, acreditamos que a profecia se cumpre na história, nós vamos então fazer toda essa ligação. Vou fazer aqui a apresentação,
E nós vamos colocar alguns pontos. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que você que nos acompanha aí, tanto nos Gideonitas como no canal, também estude sobre todas essas coisas, porque eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos crescer com várias pessoas pesquisando sobre esse assunto. Então, vamos entender um pouquinho o contexto aqui de Daniel 11. O contexto de Daniel 11 se dá, na minha opinião, como todo o livro, né? O capítulo 2 conduz àquela divisão dos reinos, onde nós tínhamos a estátua, já conhecido, né? Então, estou partindo de algo conhecido, que é a cabeça de ouro, Babilônia, o peito de prata, os medo-persas, depois vem os gregos, com o quadril de bronze, as pernas de ferro relacionadas a Roma, e depois os pés de ferro, na minha opinião, isso eu quero deixar bem claro, porque a igreja termina ali e coloca os pés lá em 476, com a divisão dos povos bárbaros, colocando 10 dedos, com os dez reinos, os 10 chifres do capítulo 7. Na minha opinião, isso não faz o menor sentido. Né? Para mim, Roma vai até 1798, né? Porque nós temos ali o período papal, o período que nós, como adventistas, interpretamos como sendo as pernas de ferro também, e na minha opinião, Roma agora papal, né? Fazendo parte das pernas, e então só a partir de 1798 nós entramos na questão dos pés da estátua. Então, seria essa. Eu estou colocando uma ambiguidade aqui sobre o meu pensamento, o pensamento da igreja. Se você vê uma pessoa dando estudo bíblico, um pastor, um evangelismo, ele vai fazer de uma forma, e eu tenho uma posição um pouquinho diferente. Não estou fazendo nenhuma revolta contra a igreja, mas é uma postura técnica, né, que eu acho que é importante eu citar aqui. Em Daniel 7, nós temos os animais, né? E terminamos com o último evento em 1798, que seria o quarto animal, o animal terrível espantoso, que no paralelismo, né, o animal terrível espantoso tem duas etapas: os 10 chifres e depois uma ponta pequena que se levanta e arranca 3, que a gente identifica, isso sim, em um paralelo, olhando só o capítulo 7, a igreja admite isso, de que termina em 1798 com a queda de o Papa Pio VI, quando o general Berthier vai lá em fevereiro de 1798 e aprisiona o Papa e leva para Avignon, na França. Agora, Daniel 8 e 9, né, desvenda ali o período das 2036 de manhãs, que lança a luz a uma data que nós, como adventistas, cremos ser uma data importante, que é 1844. Já provamos na aula passada, de maneira astronômica, como que essa data ela é especial, e aqueles que não viram o vídeo nas semanas passadas, está no canal aí para que você possa assistir. Né? E apontando para Jesus como centro da profecia, tanto no capítulo, tanto nas 70 semanas, apontando para a última semana de Cristo, né? A morte dele, o batismo e a morte, como também o final, onde Jesus entra no lugar santíssimo, né? Apontando para 1844. Muito bem. Então, vamos à estrutura do capítulo 11, tá? Existe um irmão adventista muito capaz, chamado Tiago Helker, e eu assisti o vídeo dele, peguei alguns slides dele, né? Então eu queria dar os créditos a ele. Alguns colegas aqui, alguns amigos dos gideonitas assistem o comentário da lição dele, e esse é o comentário da lição dele de 2020, quando ele explicou o capítulo 11. Eu já tinha uma visão complexa sobre esse capítulo, e depois, quem quiser, pode procurar aí Tiago Helker, né? Lição da Escola Sabatina de Daniel, Adventismo Vivo, tá? Então, quero citar que essas transparências estou tirando dele, vou fazer uma explicação particular, porém, gostaria de dar os créditos a ele, né? Nós vemos aí uma estrutura no livro, né? Do capítulo, no versículo 1 até o verso 13 e 14 ali, na divisão entre o 13 e o 14, nós encontramos alguns sujeitos aí que trabalham nessa etapa, né, vamos dizer assim, do capítulo. Nós encontramos o rei da Pérsia, que já é conhecido no capítulo 7 como o urso, né, com 3 costelas na boca, enfim. E depois nós encontramos no capítulo 8 também um paralelo, onde nós temos o bode e o carneiro. Então,
o bode e o rei da Pérsia no capítulo 8. Agora, no capítulo 11, nós encontramos diretamente os reis da Pérsia, vamos identificá-los. O rei grego poderoso, nós também já aprendemos, que é Alexandre o Grande, né? O reino é repartido em 4, vocês lembram que no capítulo 7 existia 4 asas e 4 cabeças, no capítulo 8 um chifre notável que é quebrado, e no lugar dele aparece mais 4, e aparece um personagem novo aqui, que é o rei do norte, o rei do sul, e esse é o grande problema do capítulo, identificar quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, somente nos versos 14 em diante. Entre futuristas, preteristas e historicistas, todos vão concordar com a interpretação do 1 ao 14. Se você pegar qualquer comentário bíblico, de qualquer identidade religiosa que se ponham a estudar o capítulo 11, até porque poucos estudam o capítulo 11, não é todo o movimento religioso, muito pelo contrário, um pequeno grupo de pessoas estudam esse capítulo. Vocês vão notar que há muitas semelhanças aí, quase 100% de coerência na maneira como eles interpretam, embora tenham muita história, embora seja um assunto que seja desconhecido para muitos, que eu vou aplicar já já, vocês vão identificar. Aí, do verso 14 até o verso 21, nós temos o rei do norte, o rei do sul e os dados da violência. Esses serão identificados de forma diferente por vários autores, mesmo dentro da Igreja Adventista. Para os evangélicos em geral que estudam, né, preteristas e futuristas, já vão identificar o antigo quarto Epifânio aí. E do verso 21 até o verso 35 aparecem outros personagens, né? O homem vil, que para eles é o antigo quarto Epifânio, o príncipe da aliança, o reino do sul, não aparece o rei do norte, né? E os violadores da aliança. Do verso 36 ao verso 39, aparece um outro personagem, que é o rei, e do capítulo do 40 até o 45, quando termina, nós encontramos ele, simplesmente um pronome, sem uma identificação, né? O reino do norte, o reino do sul, aqueles povos que faziam parte da linhagem ali antiga, né? de Israel, né? Edom, Moab e Amon, depois os líbios e os etíopes e o Monte Santo. Então, essa estrutura para a gente entender a complexidade que vai passando de personagens ao longo do capítulo, e muita gente realmente vai ler e não vai entender realmente nada desse capítulo, mas cabe aqui a gente fazer algumas interpretações e entender o que Daniel propõe aí escrevendo o seu livro aí no 6º século antes de Cristo, ok? Então, vamos entender o seguinte: do 1 ao 14, as divergências são muito baixas, né? Quase nada. Do 14 ao 20, ainda é baixo. Existe dentro do Adventista, agora falando dentro do... Nem vou citar mais aqui a questão do antigo quarto Epifânio nesse momento, né? Existe um baixo nível de divergência. Do 21 até o 35, já existe um elevado nível de divergência dentro daquelas estruturas que nós fechamos de grupos, né? Do 36 ao 39 também elevado, e depois do 40 até o 45, aí ninguém se entende. Quando eu falo ninguém se entende, estou falando dos melhores teólogos da Igreja Adventista, até porque eles concordam em apenas uma coisa. Do 40 ao 45, isso são profecias que não aconteceram. Então, ninguém pode dizer que é isso ou que é aquilo. Embora alguns teólogos se arriscam a falar alguma coisa, e quem sou eu para dizer alguma coisa sobre esse assunto? Realmente, até o Maxwell, ele diz assim: não temos o direito de lançar sobre esse assunto uma interpretação, porque é algo que não aconteceu, né? Enfim, esse autor aqui que eu disse que fez esse livro, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel. Aqui vamos, então, entender um pouquinho o quadro que nós vamos entender, que nós vamos seguir, né? O Reino do Norte, em algum momento, representa os Seleucidas. Eu vou explicar por quê, né? O Seleucidas, ele é um daqueles 4 generais de guerra que Alexandre o Grande, ao morrer, ele permite, né, quer dizer, eles fazem guerras e os Seleucos dominam a parte norte. Lembrando que Cassandro e Licímaco são engolidos por Seleuco aqui, né? Somente a parte do Cassandro. Licímaco nem tanto, mas Seleuco é engolido ali.
E depois Ptolomeu fica ao sul. E Judá fica no meio dessa guerra, que não era diferente na história, né? Muitas vezes Judá fazia aliança com Babilônia, e Egito ficava bravo, ou fazia aliança com o Egito, e Babilônia ficava bravo. Esse foi o contexto dos últimos 200 anos antes de Daniel. Mas ali existe o Reino do Norte e o Reino do Sul, e esses são os nossos primeiros, vamos dizer assim, os nossos primeiros personagens, né? Quanto aos reinos do Sul, nós encontramos as palavras, todos os reis, né, tinham nomes de Ptolomeus. Eles tinham um nome particular deles, mas eles seguiam essa linha, né? Eles eram descendentes de Ptolomeu, um dos 4 generais, né? Então nós temos aí os anos, isso aqui foi extraído de livros de história da internet, né? Então vocês têm aí o Ptolomeu I Sóter, o segundo Filadélfia, o terceiro era chamado de Evergeta, mas pode ser chamado de Eugertes também. Ptolomeu IV, que era Epifânio, né? Esse nome é usado também do outro lado. Ptolomeu V, Ptolomeu VI, Ptolomeu VII, né? Até chegar em Cleópatra, um pouquinho antes aí de Cristo, né? 51 a 30 antes de Cristo. Lembrando que isso aqui não eram reis egípcios, eram reis gregos que governavam, que lideravam, que eram reis no Egito. Aqui não existe mais uma liderança egípcia, e sim uma liderança grega, né? Ptolomeu conquista e a sua linhagem domina sobre o Egito. Já os reinos do norte, né, que hoje é a Síria, né, e um pedaço ali do Oriente também, né, onde hoje é o Irã, o Iraque, enfim, nós temos os Seleucidas, que Seleuco I, Seleuco, eles vão se alternando, né, Seleuco e Antíoco, né? Então, Seleuco I Nicator, Antíoco I Sóter, Antíoco II Teos, Seleuco II Calínico, depois eu vou explicar um pouquinho entre esse Antíoco II e esse Seleuco II Calínico, Seleuco III, né? Antíoco III, o Grande, Seleuco IV, Filopater, e depois vem um personagem já conhecido pela gente, que é o Antíoco IV Epifânio, que ele vive aí cerca de 11 anos como rei, depois entra o quinto Epator, né? E vai seguindo aí até o ano 65 a.C. Então, essa aqui é uma visão histórica dos 2 reinos, que é identificado na literatura do capítulo 11, e para que você entenda, você precisa entender um pouquinho de história. Nós temos aqui o Reino do Sul, que era identificado por Ptolomeu, e o Reino do Norte, chamado pelos Seleucidas, né? Mais um mapa aí para você ter uma visão, né, de como que foi esse momento aí, tá? Em Daniel 11, nós vamos começar então a ler verso por verso, e eu já vou colocar aqui uma interpretação para ajudar a gente, né? O que está entre colchetes, você vai ter como interpretação, tá certo? Então vamos lá. Mas eu, Gabriel, né? Quer dizer, quem está falando aqui, né? Passando para de Daniel, né? No primeiro ano de Dario, o medo me levantei para fortalecer e animar. Lembrando que essa é uma conclusão do capítulo 10. O capítulo 10 ele fica mal, vocês ano passado vocês viram. Então Deus toca, né? O anjo toca ali ele e ele fica recuperado, né? Então o anjo está falando ainda, é a palavra do anjo ainda, né? Que ele recebeu no primeiro ano de Dario aí, depois que já virou o reinado, né, da Babilônia para os Medo-Persas. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis, né? Então aqui existe um pouquinho de divergência, mas geralmente são esses reis, né? Que seriam Cambises, Falsos, Esmerdes e Dário, são reis dos Medo-Persas, se levantarão na Pérsia, quer dizer, ele está vivendo antes, ele está dizendo, vão aparecer 3 reis aí pela frente. E o quarto, né? Então a gente já identifica que o quarto rei dos Medo-Persas é Xerxes, né? Será o cúmulo de grandes riquezas mais do que tudo, quer dizer, será um momento em que os Medo-Persas vão estar numa situação muito grande, financeira, estrutural, tal, né? E tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia, quer dizer, o rei da Grécia vem vindo, né? Eles vêm tentando destruir o império dos Medo-Persas, né? E eles se engrandecem se achando muito poderosos, né?
E o verso 3 diz assim: depois se levantará um rei poderoso, e nós identificamos como sendo Alexandre o Grande. Se você ler na sua Bíblia, você vai ler e você não vai saber quem é quem. Então, estou colocando aqui para que você possa identificar. Que reinará com um grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quer dizer, terá, vai ter, na linguagem da Bíblia, né, diz que o bode tinha tanto poder que destruiu o carneiro e o carneiro nem teve como se defender. É interessante lembrar de uma batalha aqui, né, onde Dario III perde, tendo 3 vezes mais o número de soldados para Alexandre o Grande, né? Uma batalha muito interessante, porque a história conta que Alexandre o Grande, com 1/3 a menos dos soldados, derrotou Dario III nessa batalha aí no ano 331. Então, é importante a gente ir analisando, lendo e entendendo a história, né? Mas no auge, o seu reino será quebrado, e isso nós já entendemos, que era o chifre grande do bode que é quebrado e entra 4 no lugar deles, né? Para os 4 ventos do céu, repartindo em todas as direções. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco para o seu poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, né? Então, nós entendemos que os 4 generais de guerra, os 4 ventos do céu, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, né? Fora dos seus descendentes, ou seja, nenhum filho de Alexandre continuou sendo o imperador, o rei da Grécia, né? Então, o rei do sul, então, lembra que nós tivemos ali o rei do sul, no slide anterior ali, que eu mostro os nomes dos reis, né? O primeiro rei do sul foi Ptolomeu I, né? Será forte, como também um dos seus, de Alexandre, um dos seus príncipes, né? Ele está falando daquele que era o antigo rei. Este, Seleuco I, né? Será o mais forte do que ele, Ptolomeu. Quer dizer, então está dizendo que o reino do sul terá um príncipe mais forte do que o reino do norte, e reinará e será um grande domínio. Embora você vai ver aqui que Deus está dizendo, olha, o reino do sul vai ter mais força sobre o reino do norte. Mas eles continuam existindo ali. E eles começam, então, a brigar entre eles, né? Então, aqui mais uma visão, né, sobre os nomes daqueles reis persas, né? Apenas uma ilustração aqui dos anos em que eles vivem, porque lá eu só citei o nome deles, né? Daqueles 3, depois surgirá um 4, o quarto, né? Que no caso é Xerxes, depois vem Alexandre o Grande, e no verso 3, do 5 ao 3, nós encontramos uma guerra entre os Ptolomeus, né? O reino do sul, e o reino dos Seleucidas, que é do norte ali, onde fica a Síria. E vão chegar até a Palestina no capítulo 5 ali, né? A Bíblia conta, então, detalhes dessa briga, essas dinastias entre elas. Então, vamos ao verso 6 aí, nós vamos entender um pouquinho dessa guerra entre o reino do norte e o reino do sul, que ele profetizou e aconteceria no futuro, e nós hoje, pela história, podemos identificar, tá? Mas, ao cabo de alguns anos, agora vem o Antíoco II, né? Teós, lá eles tinham o nome da linhagem, e tinha também o nome que eles escolhiam, né? Então, esse Antíoco II, né? Com outro, né? Eles se aliaram, né? Um com o outro, porque a filha do rei do sul, e aí nós identificamos Berenice, casará-se com o rei de Antíoco II. Então, aqui tentaram fazer uma aliança, eles brigavam, né? Então, o reino do sul, tinha uma princesa chamada Berenice, ela é dada em casamento para o Antíoco II, que era reino do norte. Só que esse casamento, olha só o que a Bíblia fala. Primeiro eu vou ler o texto, depois vamos entender a história, tá? Para estabelecer a concórdia, quer dizer, havia guerras, então alguém falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança, vamos pegar um príncipe e uma princesa e vamos fazer um casamento, e desse casamento a gente vai poder se unir. Tentaram fazer isso, mas olha o que a Bíblia fala, né? Para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, quer dizer, não haverá mesmo com isso concórdia, vai continuar tendo discórdia, né? E não permanecerá nem o seu braço, porque eles serão entregues, né? Então aí aparece a figura de Laodice. Eu vou explicar a história para vocês entenderem quem era Berenice e quem é Laodice, ok? E bem assim os que trouxeram, e seu pai, né? E o que tomou por suas naqueles tempos. Bom, qual é essa história? Então, vocês vão ver aqui, isso aqui eu tirei do Wikipédia, né? Vou contar a história. Laodice era neta de Seleuco I, né? Vocês lembram que os Seleucidas eram do Reino do Norte.
né, general que era de Alexandre o Grande. O seu pai era Arqueu, quer dizer, nós tínhamos o Seleuco I, naturalmente o filho era Arqueu, e a neta, então, seria Laodice. Muito bem. Acontece, né, com o rei Antíoco II Teófilo, ela teve 2 filhos, que era o casamento dela. Laodice era casada, tá, com esse rei, o Antíoco. Agora, veja bem, tinha 2 filhas chamadas Estratonice e Laodice. Até aí, eu só estou explicando quem eram os pais de Laodice. Vamos à história propriamente dita, né? Quando terminou a Segunda Guerra entre os assírios, né, que havia essa disputa, quem ia governar sobre quem, o Reino do Norte tentando vencer o Reino do Sul, o Reino do Sul tentando vencer o Reino do Norte, e tentaram fazer um acordo, né? O Antíoco II repudiou a esposa, né? Repudiou a esposa que era Laodice, mandou ela embora, mandou ela viver longe. E recebe o presente que era do Reino do Sul, que no caso era Berenice. Quer dizer, ele se separa da mulher e ele se casa com a filha do grande líder Ptolomeu do Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, que era o rei, ele manda a mulher embora e se casa agora com Berenice, que era do Reino do Sul. E nos termos do acordo de paz, né, com Berenice, Antíoco teria um filho, que nomeou como seu sucessor. Então, quando a Laodice é repudiada, quem se casa com o Seleuco, né, com Antíoco aí, II, é uma princesa do Reino do Sul. Vou falar assim que é mais fácil para vocês entenderem, né? O rei do norte repudia a esposa e se casa com a filha do Reino do Sul para tentar fazer essa concórdia. Só que o tal do Reino do Norte, né, se arrepende depois e não quer mais saber de Berenice e volta com a esposa, né, com Laodice. E desse problema todo, a Berenice, ela envenena o marido, o ex-marido, né, mata muita gente ali. E a história fala que ele foi praticamente envenenado, está aqui, ó, embaixo, né, possivelmente envenenado, pela Berenice, que era, teoricamente, a segunda esposa que fez com que a primeira fosse embora. E o rei quis voltar com a primeira e a segunda se vingou dele, que no caso era a Berenice, né? E essa história estava lá na Bíblia profetizada, né? E depois quem passa a governar é o irmão de Berenice, né? Porque a ideia é eles se unirem para que desse filho tivesse então alguém para governar. Espero que você tenha entendido, né? Então, vou recapitular, porque é muita informação. O Reino do Norte recebe um presente do Reino do Sul, que era uma esposa. Ele repudia a esposa e se casa com Berenice. Ele se arrepende e volta com a esposa, e agora a segunda esposa, eu não vou nem chamar de amante, porque foi um presente, foi esposa mesmo, ela envenena, né, o marido e muita gente ali no palácio tenta tomar o poder. Há uma briga agora entre Berenice e Laodice, mas quem ganha é Berenice, e o irmão de Berenice se torna o rei do norte, e essa união não é feita. Então, só para você entender que eles tentariam se unir, mas não se uniram. O verso 10 diz assim, voltando aí um pouco essa história, vamos ou melhor, vamos ao verso 7, porque eu ainda não... Eu só expliquei o verso 6, com essa guerra entre Berenice e Laodice, né? Vamos ao verso 7. O verso diz assim, mas de um renovo, quer dizer, de uma linhagem, né, dela, e nós entendemos aí que é irmão de Berenice, se levantará em seu lugar e haverá contra o exército do Reino do Norte. Aí continuou a guerra do mesmo jeito, né? Então, lá no Reino do Sul, se levanta um rei e tenta lutar contra o Reino do Norte, entrará na sua fortaleza. Isso aconteceu de fato, né? E agirá contra eles e prevalecerá. Quer dizer, em algum momento o Reino do Sul venceu o Reino do Norte. Mas o Reino do Norte, né, novamente conseguiu ali trabalhar. E os Ptolomeus, que estão no Reino do Sul, também os seus deuses, com muita multidão de imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojos para o Egito. Isso aconteceu de fato. Havia uma riqueza que era
dos medo-persas que estavam no Egito, e Ptolomeu ele consegue tirar isso do Egito e guardar, né? Ele consegue esses despojos de guerra, isso é história, e deixará o rei do norte em paz durante um tempo. Quer dizer, o rei do sul foi lá, ficou rico, falou assim, deixa o reino do norte quieto lá, eu estou bem aqui, e essa guerra continua. O que Daniel está colocando aqui é uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul, e a gente identifica os personagens. Mas depois esse, que foi Seleuco II, avançará contra o reino do sul, Ptolomeu III, e tornará para a sua terra. Quer dizer, novamente uma guerra entre os dois. O que, na verdade, você precisa entender aqui de toda essa história que eu estou tentando mostrar para você, é que um guerreava contra o outro, tentava fazer aliança de paz e não dava certo, e a Bíblia já estava profetizando isso. Né? E os seus, no caso Seleuco II, e os filhos, né, Seleuco III, farão guerra e reunirão numerosas forças. E um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, se levantará até a fortaleza do Reino do Sul. Então, este, né, agora no sul, Ptolomeu, se exasperar e sairá a pelejar contra ele, contra o rei do norte, que seria o Antíoco III, nessa ocasião. Este porá em grande campo a multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos deles. Quer dizer, haverá um tempo que o reino do norte terá ali uma grande vitória. A multidão será levada, o exército dos Seleucidas foi derrotado, né? E o coração deles, que era Ptolomeu IV, né, se exaltará, porque ele conseguiu uma grande batalha, venceu o reino do norte, né? Porém não prevalecerá, quer dizer, terá uma batalha, uma vitória, mas não levará a coisa. E o verso 13, porque o reino do norte, antigo terceiro, tornará e porá o campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército abundante de provisões. Então, se você não entendeu muitos detalhes históricos, você pode continuar estudando, você deve continuar estudando, né? Estude um pouquinho aí as dinastias Seleucidas e Ptolomaicas, você vai ver essa guerra constante entre um e outro, e a Bíblia já havia profetizado isso. Até aqui todos concordam da mesma forma. Né? Até que chega o antigo quarto Epifânio, no verso 14, ali, né? E usa de violência e quebra todas as coisas e cumpre a profecia de ter ali profanado também ali não somente o templo, ele era um rei muito perverso, né? E depois em Judá, em Jerusalém, o qual não é citado aqui, né? Em si, vai ser purificado. Então, eles acreditam que essa é o cumprimento de Daniel 8. Nós já entendemos que seria pouco para que cumprisse a questão de brigar contra o exército do céu, enfim. Mas ele está na história e não há problema nenhum, né? E chegamos a essa interpretação. Então, daí para frente, os futuristas e os preteristas vão colocar tudo o antigo quarto Epifânio. E nós entendemos que ele morre 11 anos de reinado, não pode cumprir tanto essa profecia dessa forma. Bom, então nós entendemos do verso 1 até o verso 14, embora seja complicado, em suma, é o reino do norte brigando com o reino do sul brigando com o reino do norte, tentando se unir, não conseguindo, e isso é profetizado por Daniel. Agora, daqui para lá, nós vamos dividir em 3 grupos de historicistas adventistas. Um primeiro grupo, que seria os literalistas. Eles levam tanto a história que aconteceu do verso 1 até o verso 14, até o final, como sendo literal. A interpretação ela é histórica e não pode ter símbolos, né? Então, você identifica aí no verso 16 a vitória, né? Vamos desde o verso 14 aqui, né? Nós temos Roma, o terceiro personagem aqui, né? Roma, ele literalmente aparece, e nós sabemos que é uma interpretação correta, porque quem vence os gregos são os romanos, né? Em toda a estrutura do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, nós temos os romanos, embora o capítulo 8 não apresente a ponta pequena sendo Roma, nós adventistas identificamos, diferente dos evangélicos, que não é o antigo quarto Epifânio, e sim Roma. Então, aqui, entre os adventistas, há consenso. Agora, quando Roma é introduzido, que não há. Mas os literalistas dizem, olha, no verso 14, esse poder que vence os dois é Roma, né? E ótimo, sem problema nenhum. E baseado nisso,
No verso 16, nós encontramos ali Pompeu que invade a Palestina. Vocês lembram que eu estava lendo ali, depois nós podemos voltar ao texto. Você tem ali no verso 16 a menção à cidade gloriosa, né? Que no caso, todas as vezes que Daniel faz essa menção, está se referindo a Jerusalém, né? Tá fazendo referência à cidade de Jerusalém. Muito bem. Baseado nisso, nós temos aí do verso 17 até o verso 20 a história de Júlio César, né? Quando ele invade lá o Egito, e aí você tem também no verso 20 Otávio Augusto, que são o encaixe, vamos dizer assim, dos versos dentro da estrutura de Roma, né? Até que aparece o homem vil na literatura, que é identificado como Tibério César, que é aquele homem que governa a Judéia na época em que Jesus ele é crucificado, ele é morto, e a Bíblia faz menção dele no capítulo 3 de Lucas, né? No verso 24, nós temos ali Pompeu, e esse é um fato ruim da interpretação historicista, né? Porque essa entrada no Santíssimo, ela ocorre antes e não durante essa história, na sequência, e eles vão lá para trás, volta para o ano 31 a.C., né? E depois volta aqui, tentando fazer um balabarismo aqui, interpretativo histórico, mas enfim, vocês vão ver aí que tem um recuo do ano 31 depois de Cristo, né? E eles fazem eles voltam para o ano 161 a.C. Então veja que há uma falha aí cronológica na interpretação deles. E depois o 28, a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, se você lê esses versos, né, eu não estou lendo aqui, mas é a forma como é interpretado cada um desses versos, apontando quem são os personagens. Então, vou repetir, do 17 ao 19 de Júlio César, no 20 entra Otávio Augusto, já estamos falando de Roma aqui, né, de histórias romanas, a invasão da Palestina, dada por Pompeu, depois Tibério César governando sobre a Judéia, e depois Otávio, o tal do Marco Antônio ali, governando sobre a Judéia, e depois a destruição no ano 70 por Tito. Então, essas explicações do capítulo 11 passam por essas interpretações, que nós, adventistas, entendemos como sendo basicamente aceitas. É um nível baixo e elevado de divergências aí. Agora, no verso 31 até o verso 35, nós identificamos o papado aqui, né? E o papado aqui bate com o capítulo 8, quando nós identificamos a ponta pequena, e entendemos claramente aí a questão do relacionamento que teria na Idade Média entre esses poderes. Então, eu vou ler aqui, só para a gente não ficar muito distante, né, do texto, né? Vou ler aí do verso 15, que a gente não está explicando, tá? Rapidamente alguns pontos. Diz assim: então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. E nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O reino do norte, no verso 16 agora, contaminará e avançará sem oposição, e ninguém será capaz de resistir. Então se deterá na terra gloriosa, decidido e a destruirá. Então fará planos para vir com força de todo o seu reino e formará uma aliança com o reino do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Ou seja, o sul e o norte se unem, mas há um poder que vem sobre eles que a gente sabe que é Roma. Né? Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. E aí está falando do poder de Júlio César. Né? Júlio César se une através desse casamento. Essa história de Júlio César é a união de Júlio César com Cleópatra. Nós sabemos historicamente que há um casamento entre eles, né? E esse casamento que está sendo referido aqui na Bíblia, no capítulo 11, uma profecia de que o reino do norte teria um casamento, a Cleópatra teria um casamento com esse líder, né? Então, Júlio César tem um relacionamento com ela. E no verso 21 agora, ou melhor, vamos ao verso 20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele moverá, mas não como resultado de ira nem de batalha.
Então, aí nós entendemos do verso 20, Tibério César sendo o grande cobrador de impostos aí, contado nos relatos dos evangelhos. E diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo o príncipe da aliança. Quer dizer, aí entra Jesus, na época dele sendo destruído, né, pelos judeus da época que rejeitaram a Cristo e os romanos. O príncipe da aliança se faz referência a Cristo. Com promessas enganosas, fará várias alianças, apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. E o verso 24, então, fazendo referência a Pompeu, né, na história, sem aviso entrar nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores os despojos e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então, Pompeu é quase pouco visto aí na história, mas é identificado dessa forma. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o Reino do Sul e sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspiração contra ele. Estou aí lendo o verso 25, falando sobre essa história dos romanos aí, quando eles conquistam, eles conseguem, com alianças, destruir praticamente toda a história grega que existia até então. E então, lá no verso 31, eu vou pular um pouquinho aqui para não ficar muito extenso. Seu exército tomará a fortaleza, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Então, eles identificam como sendo o antigo quarto Epifânio. Nós já estamos vendo em Roma que ele já tinha morrido, historicamente não cabe. E nós entendemos quem fez isso, já pelos vídeos anteriores, foi o papado, quando eles se colocam no lugar de Deus e profanam a questão da justificação pela fé, o qual somente Jesus pode dar a salvação, e a igreja se coloca como alguém que gostaria de fazer isto, né? De conquistar esse momento de ser o representante de Deus na Terra, né? Então é uma blasfêmia, a gente já viu isso nos outros vídeos. Muito bem. Então, agora, para os historicistas, nós entendemos que lá no verso 36 falará sobre um rei que vai destruir aí o papado, e eles identificam isso como sendo a França revolucionária, né, como Napoleão, e eles então colocam que essa destruição do verso 40 até o verso 45 seria a Turquia e o Egito, porque eles são literalistas na ideia de que tem que ter um reino ao norte, um reino ao sul, e, teoricamente, acontecem algumas coisas que dá essa interpretação, porque Napoleão vai ao Egito e pega aí as suas riquezas, e isso bate com o que está ali no verso 43, assim, tomará para si o ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Então, essa interpretação, ela chega perto de algo real, mas existem algumas divergências e alguns pontos aqui, e eu vou passar agora para uma outra interpretação, não mais literalista, colocando toda a história como ponto, mas agora vamos passar para um outro grupo, que seriam simbolistas mistos. Como disse, do verso 1 até o verso 14, eles se entendem perfeitamente. Há aí como eu falei, o nível baixo, entre o 14 e o 20, colocando Júlio César, Otávio Augusto e Pompeu, agora a entrada de Roma mesmo, né? E já do verso 20 até o verso 39 entendem que é o papado. Quem que vai fazer toda essa abominação, quem que vai entrar na cidade, quem que vai destruir, seria agora o papado e não mais uma Roma especificamente, mas seria mais a ideia do papado. Então, veja que algumas coisas combinam e até trazem essa visão no verso 26, 27, que seria o auge dessa interpretação. Sua derrota será causada por gente da própria confiança, seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro, quem estiver à mesa para negociação. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. Então, essa época de muita intriga entre essa guerra entre um papa que destruiu outro papa, que matava um papa e tentava chegar a outro papa, né? E eles seriam assim muito um sucessor do outro, e seria um tempo difícil, né?
o verso 29, então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o rei do sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Nós encontramos aqui, na visão adventista simbolista misto, o papado tendo toda aquela proeminência da Idade Média, blasfemando contra Deus, né? Tendo uma proeminência histórica de 1260 anos. A igreja entende, alguns entendem dessa forma. E lá na frente, o verso 40 ao 45, o Reino do Norte continua sendo papado. Faz muito sentido isso quando nós analisamos Apocalipse capítulo 13, quando nós temos ali a ferida mortal sendo curada, como nós adventistas cremos que nos últimos dias o papado vai ter uma proeminência muito grande, né? E haverá uma guerra ali entre a igreja, vamos dizer assim, e um povo relacionado a ideias ateístas, e essa é uma interpretação também que se dá. E ainda para complicar um pouquinho, existe uma outra linha que acha que o Reino do Norte é o papado e o Reino do Sul é a Rússia. Não dá para entender, porque a Rússia fica ao sul, e a Rússia já não é mais aquele poder todo que existia, mas era uma interpretação que se tinha no passado. E há uma outra interpretação sobre essa última parte, seria o Reino do Norte sendo papado, veja que eles combinam todos eles nessa história, e o Reino do Sul sendo os muçulmanos, né? E também existe várias interpretações. Como o texto ainda, essa parte do 40 até o 45, é uma profecia que todos eles concordam que isso não se cumpriu ainda, pode estar se cumprindo em nossos dias pelos movimentos políticos que acontecem dentro do mundo. Vocês, como eu disse no começo, são interpretações muito complicadas, muito difíceis. Mas se você levar em paralelo o capítulo 8, né, do capítulo 11, e o capítulo 11, você vai identificar Roma com facilidade e alguns detalhes aí sobre Roma e a destruição de Jerusalém, tanto como Roma agora política, como depois também Roma papal. E a Roma papal como sendo um poder que vai destruir o povo de Deus, né? Vou colocar aqui um paralelo entre Daniel 8 e Daniel 11, para a gente conseguir entender. No verso 31 do capítulo 11, fala que será tirado o sacrifício diário. No capítulo 8 também existe essa profecia, né? Profanará o santuário será lançado por terra no capítulo, no capítulo 8. Então, veja que o 31 do 11 e o 8, e o 11 do 8 ali, né? Eles fazem menção às mesmas coisas, né? No verso 23 do capítulo 11, né, usará de engano, né? Lançou a verdade por terra. Então, a época em que o papado fez aquela situação de vender indulgências, colocar medo na população, que quem não fosse batizado ia morrer pagão, né? Então, várias mentiras para poder enganar o povo, tá dentro desse contexto que eu estava explicando que o papado toma aquele pedaço bem grande, né? Será próspero. Veja que o verso 12 diz que o que ele fez prosperou. No capítulo 11, haverá uma abominação desoladora, né? No verso 31. E veja que no verso 13 haverá uma transgressão assoladora. Então, palavras de um momento onde o mundo será totalmente assolado por esse poder, né? Isso nós cumprimos na Idade Média com o papado. No capítulo 11, né? O tempo determinado. Então, no verso 19 também tem um tempo determinado para o fim dele, que termina no ano de 1798, no contexto da profecia em geral, com os 1260 dias já explicado, começando em 538 até 1798. Depois, nós temos aí no capítulo 11, né? Forte com pouca gente, né? Não por sua própria força. Então, um paralelo, né? Depois, grande fúria para destruir, causará estupendas destruição. O mundo foi praticamente destruído nesse período, né? De intrigas ali. Sábios caem pela espada, né? Destruirá os santos. Quer dizer, nós vimos aí que muitas pessoas foram mortas pelo poder religioso durante a Idade Média, né? Alguns até por dizer que a Terra era redonda, outros porque estudaram um pedaço da Bíblia. Então, haverá um momento de perseguição, e isso aconteceu, né?
perverterá com lisonjas, né? Fará prosperar o engano. Tem a ver com aquele texto lá de cima que eu já passei. Engrandecer-á, né? Novamente aparece um paralelo. Então você percebe como o capítulo 8, o capítulo 11 aponta esse período de papado muito claro, né? Contra os deuses, né? O Deus dos deuses, né? Está falando de Deus aqui, contra o príncipe do príncipe, né? Novamente, uma mesma linguagem. Chegará ao seu fim e será quebrado sem mãos humanas. Então, há um paralelo natural aqui, você pode ver por essa tabela, que ajuda a entender que a ponta pequena do capítulo 8 é também o homem vil, né? Que durante um bom período ali do capítulo, pelo menos do verso 30 até o verso 40, você identifica eles com facilidade. Muito bem. Do verso 40 até o verso 45, né? Está aí o texto, né? No tempo do fim, o rei do sul, que eu já coloquei como sendo um ateísta, pela interpretação de Mervyn Maxwell, ele coloca que haverá uma guerra entre essas ideias iluministas, essas ideias comunistas, né? Com o Reino do Norte, né? Lutará com ele o Rei do Norte, o papado, com falso sistema religioso, né? Arremeterá contra ele carros, cavaleiros, e entrará nas suas terras, inundará e passará. Eu vejo isso hoje, vocês veem que nós temos aí, eu gostaria de fazer uma interpretação minha, que nenhum deles faz, e pedir aí autorização a Deus, né? Porque eu não sou profeta, não estou fazendo aqui uma alusão, digamos, perfeita, porque isso não aconteceu de fato. Mas eu queria fazer uma união ali, dentro do Apocalipse 13, nós entendemos que existe duas bestas, a besta surgida da terra e a besta surgida do mar. A besta surgida do mar é semelhante ao urso, ao leopardo, né, ao leão. Nós sabemos que é toda essa herança que vem aí desde o capítulo 2 de Daniel, que é um poder que vai governar durante o mundo, e nós identificamos os reinos sendo passados de bastão a bastão, da Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, o Papa, né? E depois agora nós temos um poder que estava envolvida, que a fibra mortal sendo curada, seria o papado novamente governando o mundo de maneira religiosa, aliada aos Estados Unidos. Então eu colocaria isso como o Reino do Norte, né? O Reino do Norte guerreando com o papado, né? Contra alguns lugares do mundo onde o capitalismo não entrou, onde existia ali o comunismo, né? E já aconteceu isso com a Rússia, e agora está acontecendo isso com o mundo islã, o mundo muçulmano. Aqueles países que eram fechados, de grandes ditaduras, né? Conhecido como Primavera Árabe, abrindo as suas portas, né? Entendeu? Então, eu entendo que essa guerra seria uma espécie de o Reino do Norte, esse poder político religioso dos Estados Unidos com o papado, entrando nesses lugares e tentando se unir de alguma forma a uma única ideia. E o Reino do Sul aqui seria esses países que são ateus, né, que adoram outros deuses, para que eles se tornem praticamente uma mesma ideologia, né? E aí haja caminho para o ecumenismo. Essa é a minha visão sobre isso. O Reino do Sul seriam esses países ateístas e o Reino do Norte seria essa aliança entre o papado e os Estados Unidos, né? Pregando aqueles três espíritos imundos que saem da boca da rã, de Apocalipse 16, que seria a besta, né? O papado, o falso profeta, o falso cristianismo e o espiritismo pregado pelo dragão ali, fazendo todo mundo, mesmo que crer nessas mesmas mentiras, né, para os últimos dias. E depois nós encontramos isso dentro do tempo do fim, e nesse momento, nessa estrutura toda, né, vem o verso 41, que fala sobre Edom, Moabe e Amon, que estão os árabes ali, porque seria fisicamente aonde eles estariam vivendo hoje, não no território judaico, mas ao redor deles, né? Então, vocês estão vendo essas guerras entre os judeus e os muçulmanos, os judeus aliados dos Estados Unidos, os muçulmanos aliados a essa ideia de uma religião separatista, vamos dizer assim, né? E não estou falando mal aqui de ninguém, estou apenas vendo um plano
estou apenas olhando pelo lado político do mundo, né? Chegando à Palestina, e no último verso, né, o rei do norte, nos últimos dias, irá armar-se suas tendas palacianas, né, entre os mares. Então, você vê hoje o poder dos Estados Unidos, né, em todo o mundo, aliado aí aos comércios comuns, né, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra, né? E o glorioso Monte Santo, e aí eu entendo Jesus Cristo voltando, né, trazendo a nova Jerusalém para a terra e acabando com toda essa história que combina com o capítulo 2, combina com o capítulo 8, né, com o 7, de alguma forma com a ideia do julgamento e o santuário sendo purificado por inteiro quando Jesus, então, entra no Santíssimo e entramos nas últimas etapas da história desse mundo, próximo à volta de Cristo. E nesse contexto histórico, né, olhando para o nosso tempo, para poucos dias à frente, o capítulo 12 entra com a promessa de que naquele tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Eu espero que você tenha entendido, e agora eu quero ir para a parte final do sermão dessa manhã, e eu gostaria que você entendesse um pouco sobre esse assunto, porque você entendeu toda a parte histórica, e agora eu quero que você se concentre nessa questão, vamos dizer assim, tentando achar aqui, para que você possa me ver aqui. Muito bem. Você entendeu toda essa parte histórica, complicadíssima, diga-se de passagem, mas ao mesmo tempo apontando para um momento especial da história, onde que nós estamos vivendo, onde a mentira vai ser pregada, onde entra no contexto apocalíptico de uma guerra entre o bem e o mal, e os poderes aliados da história do mundo, identificados aí por vários personagens, é assim que eu vejo o capítulo 11, apontando para o nosso tempo, onde haverá uma união contra o povo de Deus. Apocalipse 2:17, né? E o dragão irou-se contra a mulher, fazer guerra com os descendentes restantes da sua semente. Mas no momento de angústia se levanta Miguel, capítulo 12, verso 1. Estou adiantando um pouquinho do capítulo 12, porque para mim o capítulo 11 não fecha, né? Ou quem fecha o capítulo 11 é o capítulo 12, né? E a promessa que Deus está do nosso lado no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento. Eu quero terminar com essa ideia. Né? Estamos vendo um mundo de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, onde as pessoas lutam por poderes, onde cada dia surgem pessoas querendo subir ao poder, dominar esse mundo, né? Politicamente, religiosamente. Estamos vendo um momento de grande turbulência. A Bíblia fala que será um momento de angústia muito grande, mas que Jesus está no comando de todas as coisas. Então, eu quero dizer para você, se você tiver nas mãos de Jesus, Ele está no comando da tua vida, não há nada o que temer. Ainda que a gente perca coisas nesse mundo, ainda que a gente seja perseguido, ainda que a gente viva diante de tantas lutas, tantas destruições, tantos problemas, nós temos um Deus que cuida de nós de maneira particular. E Ele não vai deixar nada nos faltar. E principalmente, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, entre salvação e perdição. E nesse momento de angústia, nós seremos tão vulneráveis, mas o próprio Miguel, o próprio Jesus Cristo vai estar conosco para nos libertar de toda a fúria, né, que o diabo, aliado com os poderes desse mundo, possam lutar contra a gente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se na sua vida você está passando por um problema, por uma angústia, recorra a Deus e Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai tomar conta do seu problema. E Ele tem uma solução muito maior do que essa vida, Ele tem uma solução muito maior do que as nossas esperanças aqui, porque ainda que a gente perca tudo, mas se tendo Deus, podemos falar como Jó, né? Eu sei que um Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e com os meus olhos eu verei a Deus. Se você crê nisso, não importa o que você vai passar, Deus estará do seu lado e um dia você verá a Deus face a face. Que Deus te abençoe. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, que embora esse capítulo seja tão complexo, que até mesmo grandes teólogos da nossa igreja têm dificuldades em
entenderam. Mas sabemos que, assim como Daniel não entendeu muitas coisas, embora essa profecia ele tenha entendido, no capítulo 10, que começa a explicação, começa a dabar, né, a palavra, ele diz que entendeu. Nós ainda temos muitas coisas para entender nesse capítulo, mas sabemos, Senhor, entendemos o cerne, a ideia, e sabemos que existe uma guerra de dois poderes nesse mundo, mas esses poderes, de alguma forma, vão se unir para tentar destruir o teu povo nesses últimos dias. Mas quem vai nos defender é o Senhor, o nosso grande Miguel, aquele que é como Deus, contra o príncipe das trevas. Que isso não seja apenas algo para o futuro, mas seja algo presente em nossa vida. Se levante, Senhor Jesus, por favor, para ajudar, para socorrer, para dar a vitória aos seus filhos, aqueles que estão entregues em tuas mãos. Nos dê, Senhor, a certeza de que estamos vivendo de acordo com a tua vontade. Mande o seu Santo Espírito falar ao nosso coração e nos dê coragem para sermos fiéis desde já, para que nesse momento possamos testemunhar da nossa fé, assim como na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos diante de nós, Senhor, tantas coisas para aprender, mas esteja ao nosso lado, nos mantendo e guardando-nos, para que possamos, nesse momento de angústia, que já estamos vivendo, mas vai se intensificar, a coragem para sermos suas testemunhas. Abençoa a cada um que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Perguntas? Amém. Acho que isso cumpriu uma profecia agora, né? Apocalipse 8, verso 11, né? E houve silêncio no céu durante meia hora. Pastor Edson, perguntas todas. Não é bem uma pergunta. Pode falar, Rita. Não, eu não era perto, nem orar, eu sei, Edson. Eu não estou ouvindo tanta direito. informação. Está cortando. É, O que eu quero dizer é que fala um pouco Quando eu mais alto, estudei- irmão Daniel, que está baixo a sua transmissão. está conseguindo me ouvir? Tá um pouquinho baixo, mas eu tô. É porque eu estou na viva voz. Eu estou Pode num ser. lugar que posso falar muito alto. Sei. Está conseguindo me ouvir mesmo? Tô. Como diz, está um pouco baixo, mas estou ouvindo. O que eu estou querendo falar que no denominador comum, todas essas forças, elas só estão citadas aí porque elas, de alguma forma, Fechem os áudios, se fechar os áudios, povo de melhora. Deus. E essas forças, elas, durante a história, elas vão trocando, né, de representantes, mas elas continuam agindo até hoje. E, aparentemente, elas são opostas, mas elas trabalham mesmo. E, assim, olhando o cenário, né, como o irmão resumiu aí, e nós temos hoje o romanismo, representado pelo rei do norte, e temos as forças do paganismo, representadas pelas forças do rei do sul. E, aparentemente, elas estão em combate. Mas todas essas
forças conspiraram para atacar o povo de Deus. Amirinha, fecha o áudio aí, fofinha. Eu vou colocar um possível vídeo. Estou no local aqui. Só um instante. Melhorou? Melhorou muito. Então. Essas forças do Reino do Norte e do Reino do Sul, elas agiram durante a história desde o passado. A força do romanismo, né, querendo controlar a mente das pessoas, né, querendo uma opinião única, querendo impedir o ser humano de alcançar. E o paganismo, com todas as suas seduções, fazendo o mesmo trabalho. E no meio a tudo isso, o povo de Deus, entre o poder que quer ser adorado como Deus e o outro poder que quer que nós vamos para qualquer lado, menos para Deus. Esses são os nossos inimigos formidáveis. E no final eles vão se juntar, porque o rei do norte vai ter primazia. E o rei do sul vai fazer uma aliança com ele. Se vocês olharem bem o cenário que está acontecendo no mundo, isso está em andamento. Mesmo porque Roma não é cristã. Ela parece ser, mas não é. Então, é, a interpretação desse complicado capítulo, ela só vai ser compreendida quando ela tiver acontecido. Mas nós já vemos alguns sinais, né? Sim. E curiosamente, né, olhando assim, saindo da religião, indo pro campo da política, né, eu vi um termo muito interessante que foi usado para explicar como o progressismo, o pessoal da esquerda, conseguiu ficar no poder tanto tempo. Eles chamavam de estratégia das tesouras. Sim. E eu fiquei curioso, né? Por que tesoura? Porque a tesoura é como se ela fosse composta de duas partes afiadas. E uma aparece, né, contraposta à outra, mas fazendo o mesmo trabalho, que é cortar. Então, aqui no nosso país, por exemplo, nós tínhamos um partido político que era claramente de esquerda, que é o que está no governo hoje, e um outro partido que era colocado como opositor, mas que também é de uma esquerda mais suave. Então tudo estava nas mãos de um único dono. Só que para o público parecia Uma guerra. que, que eram inimigos. Então isso não é de obra, não é da mente humana isso. Isso é satânico. E isso não está sendo usado só na política, está sendo usado em tudo. Então, o que que o profeta faz quando ele coloca lá o texto do capítulo 11, né? Deus, através dele, faz isso. Ele mostra como é que o inimigo trabalha. E se a gente for lá no grande conflito, a gente vai ver essas duas, essas duas forças trabalhando. E o povo de Deus corre para um lado, né? Ele corre para um lado, acha que ali é o correto, e na verdade ele está sendo enganado. Quantos adventistas se desanimaram da igreja porque se envolveram com política e corriam para um lado e corriam para o outro, mas na verdade estão sendo conduzidos que nem ovelha para o matadouro. A única segurança está na palavra, e a palavra diz: o inimigo opera assim, né? Ele opera com o rei do norte, com as forças do romanismo, da tradição, do que aparentemente
é correto, né, para muitos, ele opera também com o mundanismo, com o paganismo, com a dissolução, com, com aquilo que não é religião. Ele opera das duas formas. E eles operam como uma tesoura. E aparece para o povo que são os dois únicos caminhos. E ou você cai de um lado ou cai do outro. E nós fomos avisados, né? Tem um capítulo espetacular do Grande Conflito chamado Os Ardis de Satanás. Né? Então, nós temos que ler esses livros e entender o que que o profeta escreveu. Ele escreveu que o rei do norte e o rei do sul não são nossos amigos. O romanismo e o mundanismo não são nossos amigos. Nosso amigo é Cristo. É isso, assim, o que eu entendi, irmão. Isso aí tem que ser sempre estudado, esse capítulo. Tem que ser pregado na igreja. Acho que nenhum entre 10 adventistas conhece esse texto. Compreende, né? Então, isso é muito importante o que está acontecendo hoje, quando o irmão reuniu todo esse material, que está muito bem organizado, para que a gente possa estudar, para a gente explicar para os nossos irmãos, porque isso aqui é um presente, né, que a gente está recebendo. E nossos irmãos precisam entender isso. Nós vivemos num tempo em que não é para confiar em tudo que aparece. Nós temos que confiar só na palavra. É isso. Obrigado, irmão. Bom, Daniel, muito obrigado. É muito elucidadora a sua contribuição e até me fez lembrança da forma como Deus tratava Judá, né? Judá, quando dizia assim, olha, não vai lá, faça aliança com o Egito. Não vai lá, não faça aliança com a Babilônia, né? Que era um reino do norte e do sul. Deus falou assim, ó, confie em mim. Não vou deixar nada acontecer com vocês. Se vocês confiarem em mim, aí o reino do sul, o Egito ia lá e brigava, Israel ia lá, Judá ia lá e fazia aliança com a Babilônia. A Babilônia vinha e fazia aliança com. E isso Deus disse: eu não quero isso. Então me faz lembrança, se a história se repete dentro do contexto profético, o irmão está coberto de razão. Nós devemos realmente buscar a palavra e não nos aliar a nenhum governo desse mundo, seja qualquer que seja. Muito obrigado, irmão. Muito boa a sua colocação. Amém. Mais alguém quer falar? Eu vou encerrar então nossa gravação. Que Deus te abençoe, que a gente possa, com os nossos olhos bem abertos, né, estudar. Nosso povo precisa estudar. Eu vejo que cada passo da política eu tento encaixar. É claro que a gente não vai pegar uma coisa pequena, tem que ser uma coisa macro, né? Mas a visão que o irmão Daniel nos deu é justamente o que a gente enxerga hoje. E veja que Deus está colocando ali no capítulo 2, né? Eu sou o teu porto seguro. Eu sou a sua segurança. Então vamos colocar nossa segurança em Deus. Que Deus te abençoe.